colocar a criatura no lugar do Criador. Mas nós devemos aprender a ecologia bíblica, à luz da Bíblia, à luz da revelação de Deus. Ecologia é uma palavra vinda do grego oikos logos, né? O estudo da casa onde nós moramos, ou seja, é a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Isso é ecologia. Mas nós devemos ver isso à luz da Bíblia. O que a Bíblia tem a falar da ecologia? Da nossa casa onde nós moramos. Nós moramos neste mundo, nesta grande espaçonave, que está rodando e a gente não está sentindo. Gira em torno do sol e a gente não está vendo. Mas está acontecendo tudo isso. E a gente não fica tonto, né, Noeli? Então a gente tem que... Como é que nós vamos viver neste mundo? Criado pelo o Criador, criado por Deus. Como é que nós vamos viver neste mundo? E aí, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Veja o que diz o Salmo 19, de 1 a 6. Todos juntos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho, principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la, Senhor, e aplicá-la na nossa vida hoje, e que possamos ter a visão correta, Deus, da ecologia, como é que nós iremos viver neste mundo, como é que nós iremos, ó Deus, cuidar da criação, à luz da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa aclarar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. No mundo contemporâneo, meus irmãos, está crescendo uma perspectiva panteísta da natureza do mundo. O que é o panteísmo? O panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Os animais são deuses, as plantas são deuses, o sol é Deus, a lua é Deus, as estrelas são deuses, tudo é Deus. E Deus é tudo o que existe. Mas isso é uma visão equivocada. Uma visão que adora a criatura no lugar do Criador. O cristianismo tem sido acusado de separar os seres humanos da natureza em vez de uni-los ao restante dela. Segundo Ian Marking, o texto de Gênesis 1, 26 a 28 é um texto de intenso terror, dando a garantia de que o relacionamento do homem com a natureza pode ser somente de destruição, o que prejudicará qualquer habilidade criativa. Ele explicará toda a expoliação feita pelo homem ocidental durante pelo menos esses 2000 anos. Não é preciso procurar outra causa além desse texto terrível e desastroso. Então, para esse ambientalista panteísta, o texto de Gênesis que fala que o homem tem que dominar a terra, esse texto é um texto terrível e desastroso. Se o homem não dominasse a terra, nós estávamos ainda na idade da pedra lascada. Por exemplo, você não poderia sentar nesse banco. Você não poderia derrubar uma árvore e fazer um banco desse. Você não poderia ter o carro que você tem. Você está explorando os recursos da natureza. Você não poderia ter o celular. E aí, que você comunica hoje, porque isso é o homem explorando os recursos da natureza e chegamos onde chegamos. Por exemplo, quem tem mais de 30 anos aqui, levanta a mão aqui. Tem muita gente de mais de 30, né? Veja bem, vamos pensar o seguinte, 30 anos atrás, ninguém ia falar que a gente ia ligar um celular aqui, em Belo Horizonte, no bairro Lindéia, iríamos conversar com um parente, olhando na tela, ele que está morando nos Estados Unidos. Isso seria um filme futurista.
E chegamos aqui porque o homem pesquisou, dominou a natureza, subjugou e entendeu os processos para que a gente chegasse nessa tecnologia. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que o panteísmo considera a intervenção humana na natureza um erro, porque quebra a nossa unidade com ela. Portanto, as árvores não podem ser cortadas para servir de madeira ou lenha, porque a árvore é sagrada, é divina. Tampouco os animais devem ser mortos para alimento, porque a vida animal é sagrada. Nós e o meio ambiente, segundo essa visão, nós somos a mesma coisa. No entanto, Jesus chega a dizer, meus irmãos, observai as árvores dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Aí Jesus pergunta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Nós valemos muito mais do que as aves. O ser humano está acima da criação, acima das aves. O veganismo, meus irmãos, é antibíblico, anticristão. A pessoa que fala, não vou comer carne, não posso comer leite, não posso comer queijo, porque isso vem do animal, da proteína, então eu não posso. Tem alguns que falam, não posso comer nem mel. Não podia nem habitar na terra que manda leite e mel, né? O veganismo é contra a Bíblia. Jesus, por exemplo, ele comeu o cordeiro da Páscoa. E depois ele morreu como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo celebrava a Páscoa comendo cordeiro, comia carne. Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Se não pudesse comer peixe, como o veganismo fala, porque está destruindo a natureza, destruindo um ser vivo, destruindo o peixe. Jesus não tinha multiplicado pães e peixes para alimentar uma multidão. Além do mais, meus, alguns dizem que nós devemos ser contra a pecuária. Sabe por quê? Porque o pum da vaca vai causar um efeito estufa na natureza. No entanto, meus irmãos, se a terra pertence ao Senhor e tudo que nela se contém, e Ele a confiou ao ser humano, porque a Bíblia diz aqui, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Então, como eu devo viver neste mundo segundo a perspectiva bíblica? Por exemplo, você que usa óculos para corrigir a sua miopia, a sua visão, você usa lentes. E agora eu gostaria que você colocasse as lentes das Escrituras, tá bom? Como é que nós vamos enxergar este mundo, a nossa relação com este mundo? Pelas lentes da palavra de Deus. Como é que nós iremos fazer a leitura correta deste mundo? Nós precisamos então ter uma mentalidade cristã sobre o meio ambiente, uma vez que o mandato cultural constrói uma noção da ecologia. E nós temos um mandato cultural, nós estudamos aqui o mandato espiritual, 4 lições, agora nós estamos estudando sobre o mandato cultural. E a primeira coisa que nós podemos ver é que a criação revela o Criador. Vamos a isso? A criação revela o Criador. O que diz o Salmo 19, 1? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Dessa forma nós devemos honrar a Deus, cuidando da criação, porque a criação revela Deus. Deus colocou os seres humanos em um jardim para exercer domínio e subjugar a criação terrena. Eu só quero contar uma experiência, me permita. Minha avó faleceu, deixou uma herança para os filhos. E eu tenho uma tia que, ela ficou viúva, meu tio morreu com 42 anos, e ela pegou uma parte que era uma lavra antes, um rolador. Não sei se vocês já viram, né, naquele tempo, hoje é um crime ambiental, é um crime, que se alguém fizer o que fizeram no passado, era um crime contra o meio ambiente, a pessoa perderia a condição de produzir naquela propriedade, porque era uma multa milionária. Mas isso aconteceu muitos anos atrás, quando a pessoa comprava um terreno e poderia dispor daquele terreno usando. Então, usaram ali para explorar o rolador, tirando ali colombita, ou atrás de pedras preciosas. E eu sei que depois da exploração, aquilo ficou cheio de buraco.
ficou, né, não tinha como nem ter pastagem, não tinha como criar boi ali, porque era buraco puro e cheio de pedras. E ela então recebeu essa herança e ela vendeu o cristal para fértil mental. E depois ela veio com um trator, esteira e tampou todos os buracos foram tapados. E depois ela veio com a semente de braquiária e plantou. Hoje, se você passa ali, a criação se renovou. Não tem mais buraco. Não tem mais ali pedras, né, ali para impedir a plantação ou a criação de gado. A criação se renovou, porque ela cuidou daquela herança que ela recebeu. E hoje ela cuida ali dos animais, né, na pecuária. Então nós podemos perceber que quando, mesmo recebendo um terreno degradado, nós podemos renová-lo, recuperá-lo, né, pela ação humana, pelo domínio humano. E a criação se renova novamente. Basta ter o cuidado humano. Basta ter, né, a mão humana cuidando da natureza, porque ela se refloresta. Por exemplo, se um lugar foi devastado, né, pode reflorestar. Uma paisagem foi destruída, pode se mover ali pela ação humana e replantar aquele jardim, né, aquele ambiente, né, aquela propriedade. Então, meus queridos irmãos, por isso a Bíblia diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, os seres humanos, né, descobriram o quê? Os segredos do poder que Deus havia escondido no mundo. Por exemplo, o poder do fogo. Por exemplo, como é que você ia cozinhar? Se não tivesse o fogo, para esquentar a panela lá, para você fazer o arroz e o feijão, para assar a carne. É o homem descobrindo o poder do fogo, o gás. Você tem gás na sua casa, da água. O poder da água, por exemplo, nós temos energia elétrica, que se vem de onde, irmãos? Porque o rio foi represado, fizeram uma hidrelétrica. E aí tem geração de energia. Quem já foi lá em Foz do Iguaçu, viu lá a tríplice fronteira, onde nós temos a Itaipu. E o sistema brasileiro está todo interligado. Quando falta energia no sistema de Itaipu, né, aí tem nos demais sistemas, né, para que possa ajudar a rede elétrica. E é por isso que você tem eletricidade na sua casa. É porque o homem subjugou a natureza, dominou a natureza e trouxe energia para a sua casa. Isso é ação humana para o bem comum. Já pensou? Você chegar hoje na sua casa, né, e você recebe um comunicado, você vai ficar 3 dias sem água. Ou melhor, 3 dias sem energia elétrica. Já pensou nisso? Você não vai recarregar o seu celular. Sua geladeira, se tiver coisa ali vai estragar. Quem já viajou aqui, a geladeira queimou, e aí chegou, você tinha carne lá dentro e estava lá tudo estragado. E aí nós podemos perceber que o homem, então, mais tarde, o poder do vapor, do carvão, do gás, do petróleo. Quem tem petróleo aqui? Você tem, no tanque do seu carro, da sua moto. Petróleo. Ou o seu carro anda a vapor. Você sopra lá, semana inteira você roda lá com o seu sopro. É assim? Veja bem, é o homem. Esses panteístas, né, não querem voltar a esse estado do passado. Quer? Andar a pé? Voltar ao tempo da carroça? Não querem. Então, agora, meus irmãos, o poder do urânio, do átomo, o poder poderoso do chip de silício.
Hoje nós estamos falando, já estão falando da geração 6, né? Então nós podemos perceber como o avanço, isso é descoberta humana. Entretanto, eles não deveriam o quê? Ameaçar, violar, destruir a terra e todos os seus habitantes, mas sim cuidar do jardim. Em tudo isso, meus irmãos, a pesquisa, descoberta, invenção humanas. É o homem exercendo domínio que lhe foi dado por Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Esse domínio não é destruição, é cultivo e proteção. Destruir a criação é fruto do pecado. Quando a gente destrói, por exemplo, vamos pegar no seu lixo aqui. A gente tira o lixo, o Enil sabe disso, né, Enilson? Quantas vezes você tira o lixo por dia? Ou por semana? Pelo menos umas 3 vezes por semana, é ou não é? Você pega a sacolinha de lixo e vai lá e coloca o lixo aonde? No lugar, né, para ser lançado no lugar descartável, no grande lixão. Quem já foi no lixão aqui? Vocês já foram? É um lugar agradável, né? O cheiro é gostoso. É? Agora, irmãos, vocês já deram graças a Deus pelo lixeiro que passa na sua casa para recolher o seu lixo? Deu graças a Deus pelos catadores de papel? Você sabe que nos Estados Unidos, 1/3 é reciclável. Você sabe que aquela Coca-Cola que você toma, naquela garrafinha, toda ela, o Brasil, né, é reciclável. É por isso que eles passam, aqueles catadores, pegam ali, vendo se tem alguma latinha daquela. Toda essa latinha hoje é reciclada no Brasil. Não tem desperdício de nada. Então nós devemos ter redução, para não poluir menos a natureza, reuso e recuperação. Recuperação. Porque destruir a criação é fruto do pecado. Na terra Deus forneceu todos os recursos de comida, água, roupa, abrigo, energia, calor, de que precisamos. Vamos pensar na água aqui. Já pensou você ficar 1 semana sem água na sua casa? Imagine comigo aqui, 1 semana sem água. Quem já ficou aqui 1 semana sem água em casa? Eu vou baixar minha mão porque eu nunca fiquei. 1 semana sem água. Agora, imagine comigo 1 semana sem água em casa. 1 semana sem lavar roupa, sem lavar o prato, sem lavar a panela, sem escovar o dente, sem lavar o rosto, sem tomar banho. Já pensou num negócio desse, meus irmãos? Sem dar descarga, sem beber água, você já teria outros. 1 semana nós já teríamos morrido. Então, por isso nós devemos cuidar, porque a criação revela Deus. Por essa razão, nós devemos exercer o nosso mandato cultural, cuidando da natureza. Devemos usufruir da natureza sem destruir. Fazer o descarte correto do lixo. O uso consciente da água. Isso a gente faz isso, não porque a gente adora a natureza. Porque a natureza revela a Deus. E nós devemos cuidar dela porque é um benefício para nós. Isso nós não aprendemos, não foram com os ambientalistas. Nós aprendemos com a Bíblia, meus irmãos. É com a palavra de Deus. Mas em segundo lugar, a extensão da revelação. Veja o que diz o verso 2. Um dia, discurso a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. A criação inteira testemunha a existência do Criador. Este mundo não é produto de uma grande explosão, um Big Bang. Nem resultado de uma geração espontânea, uma evolução.
Deus criou do nada todas as coisas. A matéria não é eterna como queriam os gnósticos. O universo não é uma emanação de Deus, como dizem os panteístas. Deus é distinto da sua criação. Deus é transcendente. Deus está acima da sua criação. Veja bem, esse mundo está girando, porque Deus está sustentando tudo nas suas mãos, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Deus é imanente porque está junto à sua criação, guardando, governando, reinando, sustentando. Ele é transcendente, mas também imanente, porque Ele nos sustenta. E aqui nós podemos ver que a voz de Deus ecoa majestosamente na criação, e é um testemunho contínuo, um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, e é uma proclamação, uma comunicação não verbal, não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som, não está nada escrito, mas está testemunhando, Deus existe, Deus existe. É uma proclamação universal, no entanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Os céus, meus irmãos, são a tenda que Deus armou para o sol. Você sabe quantas vezes o sol é maior do que a terra? Você sabe, Leila? Quantas vezes o sol é maior do que a terra? Vocês sabem? 1.400.000 vezes. Eu fico pensando, ô Felipe, quem colocou a energia lá no sol para ficar queimando esse tempo todo? 1.400.000 vezes. O sol cumpre a sua função na natureza. Ele nasce e se põe. Ele preside durante o dia, mas se recolhe durante a noite. Nasce bem cedo e a sua presença é sentida por todas as criaturas. Até mesmo um cego pode sentir a presença do sol, porque nada refoge o seu calor. A Bíblia diz: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, percorreu o seu caminho, principia na extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Por isso, meus irmãos, deve o cristão ter como parte do seu mandato cultural a correta mordomia da terra. Quando você lê Levítico capítulo 25, a Bíblia diz que eles deveriam plantar durante 6 anos. Plantar e colher. No 7º ano, eles deveriam ter o ano sabático, a terra descansar, a terra precisa de descanso, nós precisamos lidar com a terra de maneira consciente. A conservação das árvores, a Bíblia fala assim, Deuteronômio 20, verso 19, quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirá o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será árvore do campo algum homem para que fosse sitiado por ti. Veja bem a preservação da natureza. Naquele tempo ele meteu o machado, hoje ele meteu uma motosserra, né? Então preservar. Enterrar os seus excrementos, a Bíblia fala isso. Quem já foi numa cidade aqui que o esgoto é céu aberto? O esgoto é céu aberto. Já pensou? Você dá a descarga, o seu esgoto vai lá para o meio da rua, Eni? A Bíblia diz aqui, enterrar os seus excrementos. Dentre as suas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Tem que ter um tratamento. Agora, já pensou, meus irmãos? E é triste a gente saber que aquilo que a gente lança no vaso e dá descarga, vai para o rio, ou vai para o córrego. E é por isso que os nossos rios e córregos estão poluídos. Deveria ter higiene do acampamento, saneamento básico. O esgoto não pode ser a céu aberto. Por isso tem que ter tratamento. Porque aí a gente tem mais saúde, menos verminose, menos doença, quando a gente tem uma água tratada e o saneamento básico correto.
Mas a Bíblia fala também de tratar com generosidade os animais domésticos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Ele está trabalhando, você tem que alimentá-lo. É triste. Por exemplo, alguns carroceiros que às vezes deixam o cavalo preso num cubículo. Aqueles são os maus tratos. A Bíblia diz que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do ímpio é cruel. A Bíblia diz que nós devemos respeitar a vida silvestre. Eu estou citando a Bíblia, meus irmãos. Olha o que está escrito em Deuteronômio 22, 6. Fala assim: se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. É a preservação dos animais. Cuidado e preservação da espécie. Em outras palavras, não há motivo para indiferença em relação ao meio ambiente. Em terceiro e último lugar, a contemplação. Nós devemos contemplar as maravilhas que Deus fez. O ser humano é coroa da criação de Deus. Deus nos deu raciocínio, nos deu lógica, nos deu a bênção da ciência. E deve haver contemplação das maravilhas da criação de Deus, relacionando-se e desfrutando da revelação geral de Deus. O ser humano deve usar os seus sentidos. Quais são os sentidos humanos? Vamos repetir os 5 sentidos que a gente tem? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Esse é o momento da gente se relacionar com a criação, usando os nossos sentidos. Audição, ouvindo o som dos passarinhos, dos pássaros. O tato, tocando as texturas dos elementos da natureza. O olfato, cheirando o aroma das plantas e das flores. O paladar, saboreando as delícias de uma boa refeição. Já pensou? Você vai fazer um almoço hoje gostoso, faz aquela lasanha deliciosa. Ou você que gosta daquele peixe pescado lá no rio, que o Enilson pescou e não trouxe para nós, e assa na brasa. E só faz a figuinha colocando no Instagram. Ou você faz aquele churrasco, não chama o pastor, daquela picanha suculenta, deliciosa. Já pensou em um negócio desse? E saborear o quê? Saborear as delícias que Deus fez, gente. Que coisa boa. Olha que bênção. E a visão, meus irmãos, contemplando as belezas da natureza. Quando eu saio para o campo e olho à noite o céu, e ali está a lua cheia, as estrelas. Parece que as estrelas ficam dançando no céu. Vocês já viram uma noite estrelada e parece que algumas caem do céu, se movimentam? Que coisa maravilhosa a gente olhar e ver as obras da natureza. Dessa forma, nós admiramos o Deus invisível através das obras visíveis de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. As digitais de Deus estão estampadas na natureza. Nós devemos contemplar as mãos de Deus na obra da criação. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Cuidando da criação de Deus. Por quê? Porque a criação revela a Deus. Nós cuidamos da criação porque a criação revela a Deus. Cabe a nós sermos protetores e administradores da terra em que Deus nos colocou. Cuidando do solo, agricultura. Já pensou se não tivesse agricultura? Não tinha arroz, não tinha feijão. Cuidando das plantas e das frutas, da horticultura. Nós não teríamos laranja, mexerica, melancia, melão. Cuidando dos peixes, piscicultura, se nós não teríamos peixe no mercado. Cuidando dos animais pecuários, se nós não teríamos carne no supermercado. Destruição, meus irmãos, é fruto da queda. Nós devemos
preservar e usufruir daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus fez. E finalmente, contemplando as maravilhas de Deus, como o hino que nós cantamos semana passada, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Eu sei que vocês vão aprofundar mais esse assunto. Que Deus abençoe a nossa vida e que possamos adorar o Criador e jamais a criatura. Iremos cuidar da criação por causa do Criador, honrando o Criador, no nome de Jesus. Amém? Queremos agradecer a Deus pela vida Maria, manda socorro, que está aqui conosco mais uma vez. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão bela. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, abençoando, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, para que possamos usufruir da criação sem destruir. Ó Deus, preservando a criação para o nosso bem, para o bem comum, bem de todos nós. E sabemos que este mundo criado é a nossa casa, e por isso nós devemos cuidar dela. Ó Deus, mas jamais adorá-la, ó Deus, como os panteístas, mas cuidando da criação, porque a criação revela o Criador. E nós queremos, ó Deus, ter a boa mordomia da terra, ó Deus, a boa mordomia, ó Deus, dos recursos naturais que o Senhor colocou nessa criação para o nosso bem. E queremos dominar a criação, ó Deus, para o avanço, ó Deus, tecnológico, para o bem da humanidade. É o que nós te pedimos, ó Deus. Abençoe os cientistas, abençoe as nossas vidas, para que possamos cumprir o nosso mandato cultural, para o bem, ó Deus, comum e, sobretudo, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, para que possamos ter, ó Deus, uma perspectiva correta da ecologia. Não, ó Deus, com a visão evolucionista, panteísta, mas com a visão cristã, bíblica, ó Deus, para o louvor da tua glória. É o que pedimos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Visita cada professor, cada aluno, cada irmão, ó Deus, cada pessoa, ó Deus, que ouviu a tua palavra nesta manhã, e ó Deus, e vão crescer mais e mais, aprofundando neste assunto. E aqueles que estão em casa, ó Deus, que ouviram essa mensagem, que o Senhor possa tocar também em seus corações. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, vamos para as nossas classes, com alegria de aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.